Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos fazer uma referência bastante grande a uma empresa que está nos enchendo de orgulho, a Cooper, que não para de crescer e da qual ele é um participante desde priscas eras. Só não é da inauguração porque a empresa está fazendo 80 anos. Tudo bem, Silvio? Boa tarde, João. Boa tarde, TV Galega. Uma honra, uma alegria poder estar aqui batendo papo, né? Que é a respeito de algo que nos toca muito de perto. 80 anos, sim. Fez agora, dia 16 de março, há 15 dias atrás, né? E há quantos anos você já está lá na Cooper? Eu estou lá, comecei em 72. Aqui tem uma particularidade. Era abril de 72, já na virada do mês, eu soube que existia uma vaga lá na Cooper Hering, e fiz um teste lá. Mas essa organização era pequena, havia uma pequena loja aqui no Bom Retiro. Era só para os funcionários? Só para os funcionários, de uma lá em Dayal, em Cana, né? O senhor Manuel era o que cuidava lá. E, bom, eu passei nos testes lá e me disseram, não, você está aprovado. E aí o Vanderlei, que na época era o chefe do escritório, mas, cara, nós tínhamos assim, não mais do que 50 funcionários no total das duas organizações. Éramos poucas pessoas. Você está contratado, então podemos começar. Como era, nos faltava 3, 4 dias para começar o mês, né? Então começa dia 1º. Incrível. Que dia que é dia 1º? De abril, não? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Começasse descansando. Mas veja, isso não me foi nada prazeroso, por uma razão simples. Eu estava assim ansioso por começar, porque formalmente esse foi o meu primeiro emprego. Primeiro emprego. E você nasceu em Gaspar, né? Sim, eu sou de Gasparense, de uma família enorme, de agricultores. E padre não? Hein? E padre também não? Tem bispo, inclusive. Tem 3 bispos relacionados à nossa família, de maneira genérica, assim, tá? E é interessante porque, sabe, todos nós, meus tios, sempre desenvolviam. Eu costumo dizer que meu pai era engenheiro. Estranho engenheiro, sempre tem um engenheiro de cachaça, de farinha, de mel. E literalmente isso aqui nos sustentava. Porque era uma agricultura de subsistência. E os dois, pai e a mãe, geraram 10 filhos. Então, você tem 7 homens e 3 mulheres. Tá certo? Quando eu nasci, eram 2 casais. Na minha sequência, vem 5 homens em seguida. Olha. Mas é todo ano, né? Todo ano, esse era o ritmo. A alegria deles era fazer filho, né? Então depois veio a menina e no final a raspa do tacho, que é o Mário, que é um grande irmão que eu tenho, assim, tá? Infelizmente, 2 já partiram. Meu irmão mais velho, inclusive, e um outro mais novo do que a gente, né? Ok, mas enfim, então, de lá é a minha origem, da qual eu... E aí como é que você veio de Gaspar para cá para trabalhar? Veio morar cá de parente? Não, eu soube que existia uma vaga lá na Hering. Eu fui lá que eu descobri que era na cooperativa. Aquilo assim me identificou muito bem. Eu sei até o meu irmão mais velho também já tinha passado por lá, na época eu trabalhava na São Rig. Lembra aqui na Rua 7 era, né? Ok? Depois ele foi para a Souza Cruz. De lá ele ficou 40 anos ligado a Souza Cruz. Mas, no fundo, ele mais trabalhou na Transbrasiliana, que é o que prestava serviços para a Souza Cruz, tá certo? Então, o Arnold já tinha tido uma passagem pela Cooper, pela Hering, conhecia um pouco lá. Mas, quando eu cheguei lá, eu nunca me esqueço meu primeiro dia de trabalho. Lembro claramente, até com a camisa de xadrez que eu estava... Então, me apresentaram, do escritório, nós éramos, sei lá, 4, 5 pessoas só, né? Então eu era um office boy. Estafeta, office boy, né? E assim... quantos anos? Agora? Na época tinha 17 anos. 17 anos. O pai havia falecido em dezembro, então em maio que eu comecei lá, aquela fase assim, um pouco difícil. Mas também, por que me trouxe aqui? A intenção de estudar. Aí fui fazer no Santo Antônio,
à noite o técnico em contabilidade. Aliás, era uma das melhores formações nessa área contábil até então. Depois caminhava para a universidade, etc. Né? Okay? Mas foi muito legal. Foram 3 anos, o Frederico, né? Pascoal, etc. Né? Uma exigência muitíssimo grande, né? E eram 3 primeiras séries, 2 segundas e formou uma terceira só. Então, de 3 sobrou 1 na época, tá? Mas nós tínhamos certamente uma boa formação. O que isso me ajudou? Me favoreceu por quê? Bom, embora eu lá no começo fazia de tudo, era basicamente como um office boy da empresa, lembra quantas vezes esse ombro aqui, o seu Bruno Biduski, que era o nosso, aliás, quero fazer justiça e até rememorar, o seu Dieter Hering era o presidente da cooperativa, como eu estava, também era diretor da companhia Hering. E tinha um conselho na cooperativa do qual o seu Bruno Biduski também fazia parte. E o seu Bruno era o homem das construções, então eu tinha que tomar assinaturas de cheques, né, dos conselhos da cooperativa, e eu ia lá no meio daquelas construções. Aí ele dizia, Schmidt, um detalhe, lá eu passei a ser chamado de Schmidt, porque era meu sobrenome. Exatamente, então muitos me conhecem na Hering, né, pelo sobrenome. Schmidt, era normal isso. Era né? Schmidt. Então, eu chegava no meio daquelas construções, não tinha um local, uma banca para... tem que mostrar o ombro aqui. Aí ele assinava, tinha uma assinatura bem pequenininha, assim. Nas costas. Quantas vezes. Né? E na época as construções eram complexas, porque não tinha hoje concreto usinado, era na munheca lá, a betoneira lá que tinha que virar para, claro, a retrete, aquela montoeira de saco de cimento, etc. E as concretagens das lajes, e o Hans Bros era o homem do concreto armado, foi premiado no Brasil inteiro por isso, né? Okay? E o que acontece? Né? Não poderia descontinuar a concretagem de uma certa parte lá das lajes. Né? E o Bros era uma espécie de deus ali, né? Sim, claro, uma referência muito grande. Uma vez eu queria... Já partiu também, infelizmente, mas tem boas memórias. Quando você ia chegando ali na companhia, nada identificava a companhia. Sim. Aí disse para um. A gente precisava botar lá onde está a costura, bem grande, Hering. Sim. Para qualquer um que vai chegando, ele vai saber que é a nossa empresa. Sim. Aí você fala com o Bros. Aí eu falei com o Bros foi lá na frente, fomos lá na frente da coisa, ele olhou. Não, vai tirar o equilíbrio da construção. E aí eu falei para ele, então se ele falou, não saiu. Eu tenho umas passagens, inclusive, disso. Você lembra depois que, se você olhar lá, ao lado da balança, tem um morro lá cortado assim. Quando nós abrimos a Cooper na época, a gente colocou lá um painel, tipo outdoor, assim. 3x9. Ele não gostou. O seu Dieter era o presidente. Desculpa, o seu Raul Hering era o presidente. O seu Dieter pegou o seu Raul, deu uma chuchada, ok? E por quê? Porque a gente tinha que comunicar à comunidade que estávamos abertos. Né? Foi uma época difícil nossa também. Enfim, 80 anos, mas não foram 80 anos de um crescimento orgânico. Porque eles sabem que quando você entrava a trabalhar na companhia, você se tornava sócio da cooperativa. Quando você saía, recebia de volta ali o sim, claro, capital e devolução. É bem isso mesmo. Quando é que vocês abriram? Isso foi na época já de 90, 91 por aí. Foi naquela época do Collor, que foi o nosso presidente, aquela abertura assim, sem critérios e do mercado, isso foi uma enxurrada de produtos baratos aqui para o Brasil, assim, afetou muito a indústria têxtil. Porque o nosso empresário estava louco que abrisse para ele comprar Mercedes. Só que não sem pagar imposto de importação. Só que não pensou que ia entrar a camiseta também. Aí a gente cobrava $10 na camiseta, entraram os chineses com 70 centavos de dólar. Pipão, é onde a gente diz assim, onde abre a porteira, passa o boi, passa a boiada. Se vende tudo aí. Claro, tem coisas que interessam e coisas que não interessam. Mas isso custou muito caro. Tem coisas positivas também. Quebrou a Sulfabril, né? Ele não quebrou porque vendeu a Ceval. Olha, assim, você estava falando um pouquinho dessa relação que a gente tem mesmo. Então, eu comecei lá em 72, portanto, hoje, a fazer agora dia 2 de maio, 52 anos do qual a gente está na Cooper, né? Mas assim... É a tua vida, né? A minha vida está muito relacionada... Você casou com o funcionário da cooperativa? Não. Casei com a Bernadette, aqui da... Cirineu Trierweiler, da Reologia Universal. Tá. Fosse comprar joia, coisa lá. Infelizmente ela até já partiu, né? Ela partiu, dia 11, faz 7 anos, que ela partiu.
É isso aí, infelizmente. E o teu sogro foi um cara que soube vender aquela marca dele ali, né? Sim, hoje, na verdade, a empresa está em mão do meu cunhado e a minha cunhada, né, com os filhos. Então, um ramo da família e eles continuam muito bem. Mas o seu Irineu foi que fez o nome da... Sim, ele e o genro dele, os dois. Ali é o tipo de situação em que encontram dois talentos, né? Um com uma respeitabilidade, uma vivência comunitária muito grande, sabe, em termos de até na igreja, e o outro não, um exímio negociante, comerciante, assim, aquele tipo de contato com o cliente, etc. Tem muitas qualidades. Então, os dois convergiram e formaram algo do qual a gente admira muito. E, poxa, hoje está indo muito bem. Tinha relojoaria, coisa maior que se acabaram. E eles estão firmes lá. E muito firme. Então hoje está sempre já está na outra geração, né? Já estão aqui na linha de frente e já está. E eles tornaram popular, né? Não era elite, eles era popular. Onde eram os grandes clientes deles, os funcionários das empresas deles, dentre eles o Cirineu conta isso também, o próprio Mali também, enfim, tá? Ajudou bastante eles lá, com certeza. Beleza, nós vamos fazer pausa para rodarmos os nossos comerciais. Sim. E já a gente volta com o nosso segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Ercílio Schmidt, esse gasparense, mais um que veio aqui para Blumenau para tomar conta da colônia do Dr. Blumenau. Os comerciais.